Sim. E aproveitando aqui o comentário do Daniel Ciribelli, tem um canal maravilhoso também, pessoal. Vou fazer a divulgação dos canais aqui. O Dani faz um trabalho lindo de projeção, de reels sobre autoconhecimento. Ele comenta aqui. No fim, tudo que vemos e sentimos é criação cerebral, mental, faz parte do campo das ilusões, mesmo que existam na matéria. E aproveitando esse comentário do Dani, você fala um pouquinho sobre a ansiedade e também esse estado deprimido, de depressão mesmo. Como identificar esse processo da ansiedade em relação à conquista de bens materiais, viver muito no futuro, não aproveitar o presente? Qual que é a importância da meditação para trabalhar essa questão das emoções e também da ansiedade? Você sabe que especificamente, tanto no yoga quanto no budismo, a gente não estuda especificamente assim nem a ansiedade nem a depressão. A Sim, gente sempre foca muito no momento presente e na construção de boas emoções. Só que aí ano passado eu fiquei um pouco curioso com essa questão da ciência. Como eu sou dentista, eu também tive um período que eu fui para a área de pesquisa, né? Na área médica e tudo mais, e aí eu fui ver o que significava isso, e aí fui estudar um pouquinho da psicologia positiva. E eu achei a melhor resposta na ciência. sim, E aí eles falam sobre tal da felicidade. Já que eles estavam pesquisando tanta depressão, tanta ansiedade, por que não estudar a felicidade? Né? E aí a gente tem dois aspectos muito interessantes. Porque a felicidade, se a gente fosse tentar definir, a felicidade, eu até fiz uma pesquisa em relação à felicidade, falei, deixa eu ver como que os pensadores definiam a felicidade. E eu me deparei quase como ter que fazer uma dissertação de, sei lá, 10.000 páginas. E é muito individual a felicidade. Mas quando a gente pensa em um problema, como a ansiedade, a depressão, a gente pode ver essas coisas de forma mais objetiva. Porque essa objetividade ajuda a gente a tratar. Não é que a gente vai definir que você tenha que sair da ansiedade para um estado de felicidade forçada num determinado conceito pré-estabelecido. Né? Mas no yoga, o que a gente diz é que nós temos 3 tipos de energia, né? Rajas, tamas e sattva. Rajas é uma energia muito pesada, muito densa. Rajas tamas é uma energia muito densa, muito pesada. Rajas é uma energia muito rápida, muito acelerada, muito forte, muito agressiva. E a gente tem sattva, que é uma energia mais equilibrada. Então, quando a gente pensa no futuro, nossos pensamentos projetados para o futuro, a gente também pode ter um pensamento equilibrado, um pesado e um acelerado. sim. Quando a gente pensa tanto nessa ansiedade, uma ansiedade pesada ou uma ansiedade muito acelerada, qual seria o oposto positivo disso tudo? O oposto para isso seria motivação. Então você tem um aspecto do pensamento para o futuro que é a ansiedade. Então existem técnicas e exercícios que você faz para que você mude esse padrão de pensar negativamente em relação ao futuro com motivação. Então você tem que desenvolver técnicas que daí vem toda a parte da espiritualidade, das religiões, que eles já ensinavam a gente pensar com mais motivação, com mais fé, com mais confiança. Né? Se você tem fé, uma fé inabalável, é impossível você ter ansiedade. Mas não é tão simples ter fé assim. Em relação ao passado, né, a felicidade seria dividida em felicidade no presente, no futuro e no passado. Em relação à nossa depressão, vem aquela palavrinha do perdão, né? Porque está muito relacionado com coisas que aconteceram que realmente são difíceis da gente de lidar, da gente carregar, da gente. São coisas que acontecem, coisas que às vezes a gente não tem nem como perdoar. Mas o perdão é a palavra mais forte para a gente conseguir seguir em frente mais rápido com as coisas que ficaram no passado. Então, eu vejo que às vezes as pessoas falam assim em relação ao perdão, porque está muito relacionado com a memória. Sim, Então, não tem como apagar certas coisas que foram muito marcantes na nossa memória. A gente diz que se você pegar na areia,
né, escrever algo na areia e passar uma onda, um vento, logo desaparece. Se você escrever numa madeira, é muito mais difícil de você tirar aquilo. Provavelmente você vai ter que lixar, você vai ter que raspar, você vai ter que fazer alguma coisa para conseguir tirar aquilo. Agora, se você cunhar numa pedra, né, tudo aquilo, então tem certas coisas na nossa memória que são difíceis, elas não, as pessoas esperam que as coisas ruins desapareçam da memória, e essa coisa não desaparece. Então você tem que aprender também a aceitar, acolher, a permitir e compreender como que isso te mostra algo que você quer e não que você foque nas coisas que você não quer. Então, como a gente estava falando antes em relação à meditação, a meditação, os mantras e todas essas práticas, é para elevar as nossas emoções. É como se você tivesse com crédito. Quando você está com crédito e você tem que olhar para as coisas do passado, que foram muito difíceis, fica mais fácil de você olhar quando você está com um certo crédito. Quando você não tem um certo crédito, é muito difícil olhar, né? É muito difícil lidar com essas coisas. Então, é, de forma geral, futuro com motivação, passado com perdão, com honra, com aceitação, com confiança. Olha, com certeza, hein? Ressignificar as dificuldades. Mas, Verdade. Nandan, existe tipos de ansiedade? Você pode falar um pouquinho para nós? Esse também é outro ponto muito importante, porque muitas vezes a gente trata a ansiedade e dentro da área médica, psiquiatra, a ansiedade tem várias classificações. Então não são iguais para todos, né? E causas diferentes. Então, por Sim. exemplo, você tem uma fobia social, pessoas que têm medo de ficar em torno de muita gente. Você tem aquela fobia que a pessoa não consegue ficar em lugares fechados, né? Então, são diferentes tipos de ansiedade. Pessoas que têm ansiedade na hora de falar, de fazer alguma apresentação, de expor alguma coisa em público. Então, tem vários tipos de ansiedade. E cada uma delas tem uma origem diferente. Então, elas têm que ser tratadas de forma diferente. Um outro aspecto muito importante da ansiedade é a intensidade. Então, você pode ter uma intensidade baixa, moderada ou alta. Você tem frequência, você pode ter momentos muito específicos de ansiedade, mas você pode ter momentos de muita frequência e alta intensidade de ansiedade. Então, pessoas que têm ansiedade com muita frequência, de alta intensidade, elas devem procurar ajuda, não devem tratar sozinhas. E aí, nesses casos, até mesmo meditação ou alguma outra prática assim, não é tão recomendada. Deve-se procurar um terapeuta, tem que se procurar ajuda mesmo. E muitas vezes precisa até tomar algum medicamento, porque são alguns momentos muito delicados e muito perigosos, assim. Pessoas que têm níveis de ansiedade muito alto, níveis de depressão muito alto, elas geralmente também têm pensamentos suicidas. Então, é muito importante que elas procurem ajuda. Sim. E não normalizar o sofrimento, as dificuldades, né? Se eu estou ansioso, por quê? Da onde que vem essa ansiedade? É um pensamento que fica ruminando na minha mente? Quando eu vejo algo, quando eu ouço algo, dispara um gatilho? Então você se autoanalisando, buscando esse autoconhecimento, você vai conseguir trabalhar essa ansiedade